Quando uma pessoa ela quer aprender a transformar o medo em uma oportunidade real de crescimento, o primeiro passo que ela precisa é conseguir realmente reconhecer que ela está com medo de tentar e parar de arrumar outras desculpas que justifiquem ela de não tentar, sabe? Ah, me falta tempo. Ah, é o meu sócio. Ah, eu tô esperando tal pessoa. Não, eu preciso primeiro terminar esse curso aqui inteiro. Não é sobre isso, entende? Se você já se pegou, sabe, naquelas situações em que algo novo aparece para você na sua vida e antes mesmo de você tentar, você já sente aquele frio na barriga, e aí você começa, sabe, ter dúvidas, e aí você começa a ficar com medo, e aí a sua voz ela começa, sabe, a tremer, e aí você, ao invés de dar aquele passo, entendeu? Você pensa: "E se não der certo?". Agora imagine o seguinte, cada vez que você se sente assim, você está na beira de algo novo, é uma transformação que está presente na sua vida. Então, quando você começa a aceitar, entende que o medo, muitas vezes, ele é apenas o reflexo de um novo caminho que está se abrindo para você, de uma oportunidade de crescimento. Então, hoje eu convido você realmente a refletir, e se o erro não fosse o fim, mas e se ele fosse a chave para o meu próximo passo? Se você não me conhece, meu nome é Edmilson Fernandes, eu sou formado em psicologia, eu sou mentor de empoderamento pessoal e esse vídeo ele faz parte da nossa série Despertar da Potência Interior. E hoje nós vamos falar sobre o arquétipo do medo, esse padrão de comportamento que todos nós vivenciamos. Não tem pessoa que não sente medo. Sabe, aquele momento que diante sempre que a gente tá de fazer uma coisa incrível na nossa vida, a gente, se recusa, a gente se paralisa, o nosso pensamento trava e tudo que a gente pensa que pode dar errado. Só que veja bem, esse padrão de comportamento, ele não é o nosso inimigo, ele é apenas um reflexo de que algo que a gente não conhece está se apresentando na nossa vida. E quando a gente se permite a aprender, quando o medo ele se transforma em um aliado, sabe, em uma oportunidade da nossa evolução, a gente muda tudo. Você sabia que realmente, sabe, a verdadeira magia acontece justamente no momento em que você permite que o medo se encontre com a sua coragem, porque aí dá um mix, entendeu? Porque a coragem não é sobre você saber o que vai acontecer e se vai dar certo, é você fazer mesmo não tendo certeza se vai dar certo. Então, a gente precisa realmente, sabe, se perguntar, né, quantas vezes você já deixou de fazer algo novo por medo de não ser bom o suficiente ou de não dar certo. Você tenta, sabe, se convencer de que não vale a pena fazer aquilo que você realmente queria, porque o risco, né, de falhar, ele parece maior do que a oportunidade de crescimento. Só que veja bem, não faz sentido. Quando que foi na sua vida, de verdade, assim, a última vez que algo realmente importante aconteceu sem um pouquinho de risco? Tenta buscar na sua memória. Isso não existe, na vida de ninguém existe isso. Tudo que é importante tem risco, tem falhas no meio do caminho. Então as falhas, elas não são o oposto do sucesso. Os erros, ele não é o erro não é o oposto do sucesso, mas ele é sim uma parte essencial do processo do sucesso. Pessoas de sucesso são pessoas que aceitam errar muito, mas claro, elas estudam, elas buscam orientação, elas refletem sobre as experiências que elas erraram, elas não apenas erram e ficam ali no looping. Só que quando você, não se permite tentar, você acaba se limitando. E o que que você realmente, sabe, está perdendo? Você está perdendo a chance de descobrir. Descobrir aquilo que você é capaz de aprender, descobrir aquilo que é capaz de te transformar. Então, vamos agora tirar um momento para fazer uma introspecção e você poder dar um tibumzinho. Imagina que é um tibumzinho na piscina. Você vai dar um mergulhinho rápido aqui na piscina, entendeu? Imagina que você está diante de uma grande porta. E essa porta ela tá fechada, mas atrás dela você sente, sabe? E o que você está buscando tá ali atrás daquela porta. Você consegue sentir o calor daquilo que você está buscando. Você sente, sabe, tá quente lá atrás daquela porta. Você sabe que é aquilo que você quer que tá ali. E a porta tá ali, entendeu? Tá ali fechada. Só que ela tá esperando por você. E o medo? O que é o medo? Entende? O medo, além de ser a porta ali, ele é a fechadura. E agora você vai olhar, entende, para o medo de falhar, que é o quê? É a sua chave. A chave que você tem na mão. Você tem uma ideia.
Você tem uma percepção da situação, você tem uma possibilidade para lidar com a situação. Só que você tá com medo dessa chave não funcionar. Só que o que você não saca é que quanto mais você tenta abrir a porta, mais você entende como que a fechadura funciona. Então o medo que você tem é a porta e a fechadura. E o medo de fracassar é a chave que você tá com medo que não funcione. Só que se você enfiar essa chave ali e você tentar, você vai descobrir talvez que você empurrar a chave muito até o fundo e que você precisa puxar a chave um pouquinho para trás. E aí você vai começar. E aí você vai ver talvez que abriu a primeira volta, só que a segunda volta não tá indo, por quê? Porque você tá empurrando a porta para frente, então você tá forçando a fechadura. E aí você então percebe que você tem que soltar, porque você tá pressionando muito. E aí quando você pressiona, beleza, aí você percebe que girou, só que a porta não abre ainda. Aí você percebe que a porta tá pegando em cima, que ela tá meio que torta. E aí você levanta um pouquinho com a força ali e tal, para soltar aquilo que tá em cima preso. E você vai. Então veja, abrir essa porta é possível, a questão é, não é na primeira tentativa que ela vai abrir, isso é natural. Então, assim, a gente precisa se permitir a olhar para isso, sabe, e se permitir a pensar mesmo, sabe, será que talvez, a porta, que ela não se abre de imediato, ela é, tipo assim, a minha incapacidade, ela é a minha fraqueza, ela é o meu atestado de que eu não sou bom o suficiente, ou será que isso faz parte da experiência de todo mundo e eu vivo em um mundo aonde eu assisto muito filme hollywoodiano, onde tudo dá certo, e eu vivo em um mundo onde as redes sociais, as pessoas só mostram quando elas acertam, ninguém sabe quando a pessoa errou. Hoje mesmo, para gravar esse vídeo, eu gravei ele, entendeu? Eu gravei 5 vídeos, né? Porque eu fiz uma série de coisas. E aí, quando eu fui ver, não saiu o áudio, só que o áudio saía, que nem olha para cá agora, o áudio tá saindo ali na barrinha. Só que mesmo o áudio saindo ali na barrinha, na hora que o vídeo ficou gravado, não saiu. E é isso, fazer o quê? Errou, não funcionou. Só que o que que eu poderia aprender com isso? Tentei de novo, não funcionou de novo. Eu aprendi, olha, melhor eu testar o áudio, vamos ver. E assim, honestamente, eu não fiz nada, não fiz nada. Eu fechei o aplicativo, abri, não estava saindo áudio, fechei de novo, abri e voltou. Não sei nem explicar o que que aconteceu. Só que assim, algo ali me ensinou, que é o quê? Testa o áudio antes de gravar os vídeos, para ver se está saindo áudio. Então eu aprendi um pouco mais com essa fechadura. Então veja, a cada tentativa você aprende o que fazer, até que você finalmente consegue fazer essa porta que você está querendo se abrir. E o que que te aguarda do outro lado? É algo que é transformador, só você sabe o que que você quer e que você está com medo. Então, você pode ficar aí, sabe, tipo assim, segurando essa chave o tempo todo, deixando a vida passar, mas, se você quiser realmente o que está do outro lado, você vai precisar usar a coragem, você vai precisar abrir essa fechadura. E de novo, não vai ser na primeira. Então, assim, se pergunte, qual que foi realmente a última vez que você tomou coragem para tentar algo novo? O que aconteceu? Sabe? Deu certo ou não deu certo? Porque o medo de tentar talvez venha de a última vez que você tentou algo importante para você, você não conseguiu. E aí você achou que isso vai te definir. Ou às vezes alguém zombou de você, alguém tirou sarro, ou você alcançou algo que você se comparou com outra pessoa e você achou que aquilo era um fracasso. Algo aí aconteceu. Só que assim, você precisa escolher. Você vai permitir que essa memória que não deu certo fique superior a todas as que deram certo, porque eu tenho certeza que você teve coragem em outros momentos da sua vida e as coisas deram certo. Então você que escolhe se o que a pessoa zombou de você, o que ela falou de você, a expectativa que alguém teve sobre você, se ela fica na frente das suas memórias de quando dava certo, ou se vai ficar o que as pessoas disseram. Então veja, não é o que as pessoas dizem, o que elas pensam sobre você que te impacta. É você escolher pegar o que elas dizem, o que elas pensam sobre você e colocar no pedestal da sua mente. Tem um pódio na sua mente. Você coloca no primeiro lugar o que as pessoas pensam e acham sobre você. Você não coloca em primeiro lugar o que você quer. Você não coloca em primeiro lugar o que você deseja. Você não coloca em primeiro lugar os seus objetivos, os seus sonhos. Então, obviamente, você vai travar. Não faz sentido você não travar. Então, você precisa escolher tirar do pódio a opinião das outras pessoas. Ah, mas eu não sei fazer isso. Então você vai precisar de um aprofundamento, você vai precisar de uma orientação. Então, em algum momento, né, você realmente sentiu que errar
era a pior coisa do mundo, entende? E essa crença talvez ela venha, tipo assim, da sua família, de algum parente seu, eu não sei exatamente de onde veio. A questão é, você sabe qual foi a última vez e qual é a última memória que você tem sobre isso e qual é o tipo de crença que vem na sua cabeça, qual é o pensamento que vem na sua cabeça. Então assim, aonde você aprendeu isso? Com quem que você aprendeu isso? Em qual etapa da sua vida as falhas começaram a parecer fracasso e não parte do caminho do sucesso? Porque se você conseguir encontrar essas chaves, e essa chave somente você realmente pode encontrar, porque é você, é a sua vida, você realmente vai começar a ter um poder sobre a sua própria vida. Então, assim, escreve, entende? Uma lista de coisas que você deixou de fazer e escreve uma coisa que você tem medo de tentar. E faça um exercício que é o quê? Faça um passo a passo de 10 passos, 10 passos. O 10º passo é você alcançar aquilo que você quer. O primeiro passo é o primeiro passo que você precisa tentar, não alcançar, é tentar. A primeira coisa que você precisa fazer para ir na direção daquilo. Vamos imaginar o seguinte, você quer fazer um curso de inglês. Qual que é o primeiro passo? Entende? O primeiro passo pode ser, por exemplo, você fazer uma revisão das suas finanças para você saber o que que você está gastando dinheiro que é supérfluo, o que que você está gastando que é uma coisa necessária, para você já ir olhando da onde você vai tirar o dinheiro daquele orçamento para você encaixar ali naquele curso. Por exemplo, se você está num relacionamento e você tem, você não gosta de ficar sozinho ou sozinha de fim de semana, e você vai precisar ficar, se você entrar no curso de inglês, um ou outro para estudar, você então vai precisar qual que é o primeiro passo? "Ah, eu preciso, ler um livro sobre autoestima, para que eu não me sinta mal de ficar sozinho ou sozinha quando eu estiver estudando e eu tiver, que ficar em casa um dia". Então veja, o último passo é você fazer o curso, o primeiro passo é você começar a aprender a lidar com o medo de ficar sozinho, ou com a angústia de ficar sozinho, quando é um fim de semana, porque você tem que estudar. Então existe um passo a passo, existe uma série de etapas de coisas que precisam acontecer. E isso vai fazendo você perceber que você passando por cada uma dessas etapas e você vai errar, entende? Você vai ler o livro, por exemplo, sobre autoestima e você vai errar na primeira vez que você tentar ficar em casa. Você vai se sentir angustiado e angustiada ainda. E aí você vai aprender algo com aquela experiência. E aí você vai ler de novo outra coisa, ver um vídeo, acompanhar aqui a série, o Despertar da Potência Interior, e você vai aprender uma outra técnica e vai descobrir uma outra camada desse medo. E aí você vai ali aprender alguma coisa e vai indo. E quando você menos vê, você já consegue ficar em casa um fim de semana sozinho, sozinha, sabe? Sem se sentir mal. Você já organizou a sua finança, você já tem o dinheiro do curso ali separado. Então, o passo a passo vai te levando para você abrir aquela porta. E aceitar isso é o que você realmente precisa para você conseguir viver aquilo que você quer. Então me diz o seguinte, entende? Você realmente sentiu que esse vídeo ele te ajudou em algo? Se você sentiu isso, compartilha isso com alguém que precisa, sabe? Que tá sentindo medo, que tá tentando algo novo, mas acha que o fracasso, né? Que o erro ele é um fracasso e que ele não é, na verdade, parte do processo do sucesso, da realização. Então, se você conhece alguém que está passando por isso, compartilha esse vídeo. Não esquece aqui também de comentar o que que você tem medo de tentar, mas só que você sabe que vale a pena. Você sabe que tem algo na sua vida que vale a pena, mas está com medo de tentar. Ou o que que você precisa mudar na sua visão sobre o erro, sabe, para você começar a agir de forma mais plena na sua vida. E se você ficar com medo de comentar porque é público, aqui embaixo tem o link do meu Instagram, tem o meu WhatsApp, você pode mandar uma DM que a gente conversa. Não se esquece de se inscrever no canal, ativa as notificações, porque todo dia tem vídeo dessa série, O Despertar da Potência Interior, e a gente vai junto nessa jornada de transformação, porque, de novo, o medo ele não vai embora, ele vai se transformar naquilo que te impulsiona a seguir em frente. É você que precisa fazer essa escolha. Se você vai usar ele dessa forma, você vai permitir tornar ele algo que te trave, porque a verdadeira falha, ela não é errar, é não tentar. Aí é uma escolha tua. Eu não tenho poder sobre isso. E se você quer aprofundar, e você gostaria de aprofundar, aqui embaixo nos meus contatos, você pode entrar em contato comigo para você falar sobre mentoria ou sobre curso, porque eu tenho curso e tenho mentoria, e aí você escolhe o que é melhor para você. E para a gente fechar assim com chave de ouro, sai daqui com essa percepção de que assim, o medo, ele não é paralisante, é a gente que escolhe se paralisar por conta dele. Mas também o medo, ele pode ajudar a acender a nossa chama da nossa coragem.
E cada tentativa, cada passo é uma chance de descobrir algo novo na situação e na gente. E as pessoas mais fortes, mais sábias e mais inteligentes é aquelas que aceitam trocar as crenças e agir naquilo que elas têm medo, porque elas sabem que elas vão errar, elas já têm essa certeza, só que elas sabem que elas vão aprender. E o que você precisa já está aí dentro, a sua potência interior ela está aí dentro. A única coisa que falta é a coragem de você tentar. Mas se falta apoio e você quer encontrar esse apoio e essa clareza, segue o canal e, se for para aprofundamento, entre em contato comigo, vai ser um prazer te auxiliar nessa jornada. E até a próxima. Tchau, tchau.